Fala aí pessoal, tudo bem? Paulo aqui para falar com vocês depois dessa derrota do Arsenal contra o Manchester United nesse domingo. Ontem a gente teve uma live aqui que repercutiu bastante. Eu queria falar um pouco sobre isso antes da gente partir para o que realmente interessa nesse vídeo. E assim, foi uma live que a gente sempre faz lives pós-jogo, às vezes a gente consegue fazer também pré-jogo. E, enfim, a gente está tentando cada vez mais trazer conteúdo sobre o Arsenal para o torcedor no Brasil, que a gente sabe que tem muito pouco, né? E geralmente nas lives a gente faz análises mais frias, mais calculistas, mais analisando o jogo realmente. E ontem, aliás, eu não tenho participado muito das últimas lives, geralmente quem faz são o Alexandre, o Lucas, o André e o Pedro. Mas ontem eu queria participar porque, primeiro, que eu tive disponibilidade, também porque eu tinha muita coisa para falar. E foi mais um desabafo do que propriamente uma live pós-jogo, analisando o Arsenal e o que aconteceu e tal. E eu queria primeiro falar que a gente deixou ali a emoção falar mais alto do que propriamente a razão. Principalmente eu, né? Comecei a live falando ali do meu sentimento de que eu não, de que esse time não me representa pela maneira que tem jogado e tudo mais, e isso gerou muita repercussão. Talvez seja a nossa live mais vista e mais comentada. Tem um corte também da minha fala lá no Instagram que muita gente curtiu e muita gente também discutiu, debateu. Acho muito justo, trazendo os seus pontos de vista e tudo mais. Mas teve gente também que me chamou de Adilson Capetinha, falou que eu não sei nada de futebol, falou que eu acho que o futebol tá nos anos 90, 2000 e tal. Eu confesso que ontem eu me passei no ponto, acho que eu deixei realmente a emoção falar mais alto e não fiz uma análise do jeito que ela deveria ter sido feita, né? Então eu venho aqui para me desculpar por isso, porque é, ninguém merece escutar desabafo dos outros. Apesar de que acabou sendo uma sessão de terapia para todos nós que estávamos ali, né? E acho que é porque estava segurando já há bastante tempo esse sentimento de que, poxa, na nossa vez que a gente está disputando realmente os títulos, a gente tem que jogar esse futebol assim, jogando bola na área, bola parada, não sei o quê. Toda essa conversa que já tá ficando cansativa realmente, mas é a verdade. E eu não acho que o Arsenal é só isso, tá? Eu acho que tem muito mais coisa, mas isso tem sido algo que tá me incomodando. E eu acho que a gente pode fazer muito mais, o Arteta pode fazer muito mais com o elenco e com o investimento que ele tem em mãos. Então foi muito mais por isso. Eu entendo e respeito todas as opiniões que vocês expressaram nos comentários lá na live e também lá no Instagram. Eu entendo que a maioria da torcida do Arsenal quer o título a qualquer custo e eu respeito isso. Acho que a gente está num momento que é necessário conquistar títulos acima de jogar bem, de ter identidade. Eu acho que a gente está num momento realmente que a gente precisa levantar uma taça, né, para tirar esse peso. E eu acho até por isso que o Arsenal tem jogado mal. Apesar de eu achar que isso o treinador tem a sua influência também, acho que faz parte, né? A mentalidade e tudo mais, acho que ele tem uma mentalidade às vezes de tentar fazer o mais simples ali para só garantir o resultado. Enfim, eu entendo que a maioria pensa diferente de mim, é só a maneira com que eu enxergo o futebol. Eu não vejo futebol como algo de vida ou morte, vejo futebol como entretenimento. E eu comecei a torcer pelo Arsenal não por causa de título, e sim pela maneira com que o Arsenal joga. É muito simples esse meu ponto de vista e eu só queria deixar isso claro para todo mundo e falar que a minha opinião também não importa. Assim, eu tô dando a minha opinião aqui, mas todo mundo pode também dar a sua sabe, fazer um vídeo, falar também o que pensa sobre o Arsenal, sobre futebol. Acho que a gente está nas redes sociais muito para isso. Mas também eu gosto de certa forma, espalhar o que eu sinto e como que é a minha história, né, torcendo pelo Arsenal. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Mas pra não me alongar muito, só queria realmente pedir desculpa aí pra todo mundo se eu discutir com alguém aí nos comentários que você não gostou. Acho que realmente foi no momento ali no calor do jogo e acho que isso são águas passadas e a gente vai tentar
trazer conteúdo aqui que seja racional e não só emocional, apesar de às vezes ser legal a gente trazer emoção também. Antes da gente partir para o que eu quero mostrar para vocês hoje, eu peço para vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal. A gente bateu 1.300 inscritos, é muito pouco, mas cada um de vocês que se inscreveu aqui, isso significa muito para a gente, ajuda bastante. Vocês não sabem como é difícil fazer o trabalho que a gente faz sem ganhar um centavo, né? Por puro amor, pura dedicação e amor ao Arsenal. Peço também para vocês compartilharem com os Gunners, participe do nosso grupo no WhatsApp, o link vai estar na descrição. Siga nossas redes sociais também, no Instagram, no Twitter, enfim, a gente está em todos os lugares. E agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a coletiva do Arteta pós derrota para o Manchester United, porque eu quero ver aqui como que ele reagiu, né? Eu quero reagir à reação do Arteta após a derrota, eu quero ver o que ele falou depois desse resultado péssimo que tivemos no jogo de ontem. E então eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo e aí eu vou parando e comentando as coisas que mais me chamarem a atenção, tá bom? Deixa eu começar aqui, vou botar o vídeo. Well, first of all, congratulate Man United for the victory. I think we started the game really well. The first half an hour we were very dominant, playing the areas that we wanted, score a goal, had two fantastic chances to score another one. And after that we gave them the goal, which errors are part of football, very unlikely, unlike us. Bom, começando aqui, o Arteta fala uma coisa interessante que é esse domínio inicial do Arsenal nos primeiros 30 minutos, que é fato, né? O Arsenal estava controlando o jogo, tinha o jogo nas mãos, como já teve em diversos momentos jogando no Emirates nessa temporada. E inclusive faz o primeiro gol, aquele gol ali que foi uma disputa do Timber com o Martinez, né? E a arbitragem deu gol contra, eu acho até que o Timber bateu na bola por último, mas não importa. E ele fala aqui que a gente ainda teve mais uma ou duas chances brilhantes, né, de marcar o gol, o segundo gol no caso, e ampliar essa vantagem e ir para o intervalo já com o jogo praticamente garantido. Mas, infelizmente, por causa do erro individual, dos erros individuais, né, isso não foi possível. Agora, esse início do Arsenal controlando o jogo também faz parte da estratégia do United, né? O Carrick montou o time ali para ficar mais atrás, jogando em bloco baixo, explorando o espaço no contra-ataque. Isso aconteceu devido aos erros do Arsenal. Então acho que esse domínio do Arsenal era natural devido à estratégia que o United optou por fazer no jogo. Mas vamos ver aqui o que o Arteta vai continuar falando. But we gave them the goal and hope, and that shifted the energy, because from there to halftime we really struggled, especially to keep the ball in the right areas after regaining the ball, what we had to do, and the game became a little bit open and without the dominance. Bom, aqui ele fala que a gente deu o gol para o Manchester United, e isso é verdade, né? Depois de eu acho que a defesa já tinha cometido pelo menos uns 2 erros antes do primeiro gol do Mbeumo. E esses erros continuaram acontecendo até que o Zubimendi deu aquela entregada, né? E isso o Arteta fala que deu uma mudança, houve uma mudança na energia, né? De um time para o outro. O Arsenal baixou a sua energia, sofreu o baque do gol e o Manchester United ganhou a esperança com aquele gol, a esperança de que poderia sair do Emirates com a vitória. First half, and after that in the second half. Well, they have 2 brilliant goals, some individual quality and magic moment in big games. That's a good example of that. But with the changes, I think we managed to shift the energy. Bom, ele falou aqui dos 2 gols brilhantes do United, né? Que ele deu uma pulada. Mas primeiro tem o gol do Dorgu, que realmente foi um chute muito feliz do ponta do Manchester United. Acho que ele não vai nunca mais acertar um chute daquele. A bola ainda bateu no travessão, né? Entrou. Isso logo nos primeiros minutos do segundo tempo. E aí ele fala que ele já citou o segundo gol brilhante do United, que é o do Matheus Cunha, mas primeiro ele fala que as mudanças que ele promoveu no time, que foram logo após o gol sofrido, elas fizeram com que essa energia que ele está chamando mudasse novamente, né? O United passasse a tentar administrar a vitória e o Arsenal partiu para cima para tentar o empate e quem sabe até a virada, né? Mas essas mudanças, inclusive, foi algo que a gente debateu bastante ontem na live,
que foi o momento dessas mudanças, né? Para começar, eu acho que o Arteta errou na escalação, e eu acho que essas 4 mudanças de uma vez, com 8, 10 minutos do segundo tempo, mostra, para mim, um atestado de incompetência do treinador, porque ele meio que fez alterações ali no desespero. Eu entendo quem falou nos comentários que, mas ele só mudou porque não estava dando certo e tal. O Alexandre ontem falou, poxa, mas se ele mudou com 8, 10 minutos, por que ele não mudou no intervalo, né? Para que esperou esses 8, 10 minutos? Deu as instruções no intervalo para 4 jogadores que depois sairiam com os 8 minutos. Então não fez muito sentido. Ele colocou o Eze no lugar do Odegaard, colocou o Merino no lugar do Zubimendi, que eu não entendi. Ele tirou o Zubimendi, não sei se por uma questão física ou se por causa do erro que ele cometeu, que eu acho um absurdo. Inclusive o gol do Matheus Cunha sai porque tem um buraco ali no meio campo, né, depois da saída do Zubimendi. O Ben White entra no lugar do Hincapié e inverte de lado, né? O White vai para a direita e o Timber vai para a esquerda. Isso ele já deveria ter começado o jogo dessa forma. Acho que o Hincapié não tem condições técnicas de começar um jogo tão importante como esse. E por último, o Gyökeres no lugar do Gabriel Jesus, que pouco fez no primeiro tempo, não foi acionado, ficou lá brigando com os zagueiros. O mesmo fez o Gyökeres também no segundo tempo, né? Mas vamos ver aqui o que o Arteta vai falar sobre esse segundo tempo. You scored the second goal and you could feel that everything changed and the game was there to go and win it. In the next action, Noni is 1v1 in the 6-yard box. We don't get anything out of that. It goes to a goal kick, they close the structure. One pass, win the duel, and Cunha puts it in the perfect angle to lose all the momentum, all the good energy that we were building up. Bom, aqui ele relata, né, o que aconteceu depois. O Arsenal conseguiu o gol de empate com o Merino, naquele bate-rebate dentro da área, que é uma coisa que eu bati muito ontem, né, na questão desses gols que o Arsenal tem feito em grande quantidade nessa temporada, que os jogadores ficam ali em cima do goleiro, sem dar espaço, bola na área, um bate-rebate, ninguém sabe nem quem fez o gol, e o Merino conseguiu colocar para o fundo da rede. E aí depois ele fala que a gente ainda teve outras oportunidades de virar o jogo. Ele cita aqui que o Madueke, que estava dentro da área no 1 contra 1, a gente acabou não aproveitando esse lance, a bola saiu para o tiro de meta, e aí depois o Matheus Cunha fez aquele golaço, que eu não sei se foi uma falha do Raya, acho que não dava realmente para ele pegar, né? Eu não sei se é pelo tamanho dele, se foi... Enfim, a gente não vai saber, mas foi muito mérito do Matheus Cunha também, que meteu um golaço, e aí ele fala que acabou todo aquele momentum, né? Momentum que eles falam é o ritmo que o Arsenal estava imprimindo para tentar conseguir a virada e que eles tinham construído nessa reta final do segundo tempo, acabou caindo por terra, né? And to go and win the game for them. So, very, very disappointed, obviously, but it's a moment, especially after losing, and the joy and everything that those players are giving us, and me in particular, to take myself responsibility and be very close to them, because it's exactly what they deserve. Isso aqui é importante também. Ele fala que ele assume a responsabilidade, que é uma coisa que muito treinador não faz, né? Às vezes joga para cima dos atletas, ele assume a responsabilidade e fala que tem que estar ali próximo deles, dos jogadores, porque eles merecem pelo que eles fazem e tudo mais. O Arteta protegeu muito bem o elenco aí, foi bem nessa fala, e acho que é o que ele tinha que ter feito mesmo. Nervous times in the stadium today. Firstly, did you feel that? And secondly, if so, do you think it affected the players? I don't know, but we have to understand that we all want to win, and the crowd is trying to be behind the team to make the best decisions and to win the game, and we need to go through that. We know what the players need, and we're going to be playing much better in the next game, like we did 2.5 days ago, one of the best and toughest places in Europe to go, like against Inter Milan. So we know that we're below par. Bom, a pergunta foi sobre o clima no estádio, né, que estava bem nervoso. Eu acho que a postura da torcida de vez em quando influencia bastante na postura do time, apesar do povo inglês não ser como o brasileiro, como o argentino, né, que influencia bastante no jogo. Eu acho que de qualquer forma influencia sim, né? A gente viu, por exemplo, toda vez que o Arsenal ganhava um escanteio, era uma comemoração absurda no estádio, parecendo que o Arsenal já tinha feito o gol. Eu acho que isso, inclusive, induz os jogadores a quererem buscar mais escanteios, né? Porque o torcedor fica naquela. Tem aqueles também que ficam gritando pro cara chutar quando ele tá na entrada da área, né? Então isso influencia de certa forma, e ele falou que isso é normal por causa das expectativas, né? E
E também ele fala que ele jogou mal hoje, mas que no próximo jogo está pronto para fazer o que fez na semana passada contra a Inter de Milão. Ele valoriza bastante essa vitória. Sets and individual standards, and when that happens, the margin becomes very, very close. And today they made those margins bigger because the individual quality that they have made a difference in the game. James, Athletic. Hi, Miguel. In the first half, Arsenal were in a really commanding position, having gone in front. Yeah. And it felt like there were some unusual errors in the game we're not used to seeing. Yeah. It gave United encouragement. What do you put that down to? Difficult to say that. I think the first one probably leads to the second one, and the fact that you want to be more protective probably doesn't help to make those mistakes, because there were 3 or 4, to be fair, very unusual today in the game. É o que eu tinha falado, né? Dos erros repetidos nesse primeiro tempo, e ele fala que o primeiro erro já fez com que o segundo acontecesse. Ele fala que são 3, 4 erros ali, principalmente no primeiro tempo, que foram fundamentais para que o mental do Arsenal caísse e o United pudesse aproveitar, né? Pudesse ver, pô, os caras não estão tão bem hoje, né? A gente pode fazer alguma coisa, algum estrago aqui. E conseguiram fazer. São erros que o Arteta fala que não são comuns da equipe, e deu para notar desde os primeiros minutos que o Arsenal não estava que estava desatento, né, no seu sistema defensivo. They are part of football, and sometimes you get punished and sometimes no. And today we got punished, and apart from that, we have to give credit to the opponent for what they've done and in the manner that they managed to win the game. And obviously, you had a great result in the week against Inter, but in the last few weeks, it feels a bit like maybe the team are playing with more comfort, more authority in the other competitions, in the Premier League, finding it a little bit more difficult. Is that something you're observing as well, and what do you put that down to? Well, it depends which game. The Liverpool game was very different, the first and the second half. When we go to Forest and you look back what we conceded, nothing, and the 5 big chances that we didn't score. But that's the reality as well, and we play in every 3 single days. I think to discriminate competitions is very difficult for me, at least, to put the individual performance of players or the collective one. But it's a reality that we haven't won in 3 games in the Premier League, and we. Bom, aqui ele assume, né, que a situação está complicada porque o Arsenal não ganha 3 jogos. Ele tentou ali dar uma saída falando que mas a gente perdeu muitas oportunidades contra o Forest, contra o Liverpool os 2 tempos foram muito distintos e tal, e falou que ele não discrimina competições, né, que eles jogam a cada 3 dias, isso ele reclama aí do calendário, mas é fato, é notório que o Arsenal joga de um jeito na Champions League e joga de outro na Premier League. Isso é algo que virou pauta aí nas redes sociais, né? Todo mundo fica falando disso. E não tem como negar. Eu achei até que ele podia ter explicado um pouquinho mais, né? Do porquê que o Arsenal joga tão bem na Champions e porquê não tem performado da mesma maneira na Premier League. A gente sabe que é porque na Premier League você tem menos espaço, as defesas são mais fortes, né? Os times são melhores no geral do que os times que você enfrenta na Champions League, apesar do Arsenal ter vencido a Inter, o Atlético e o Bayern de Munique. Mas no contexto geral, você vê que a disparidade do Arsenal para os outros concorrentes na Champions League ela é muito maior do que na Premier League, né? E é fato que a gente tinha que encontrar uma maneira de começar a vencer jogos em sequência na Premier League também, porque é fundamental para quem quer ser campeão. Make a point now. Simon? Mikel, can I just ask you, Patrick Vieira was speaking on Sky after the game and said there's still some questions about the mental strength of the team after that result. What would your reaction? That's fine. I mean, we accept every opinion, where it comes and where it's coming from, and they will have the right reasons to say it. At the end, we have to show the mental strength that we have on the pitch when it comes to match day. And we were absolutely brilliant in Milan, and today we weren't that good. I don't know if it was mental because how much they play, but because we were poor. Bom, aqui para quem não viu, né, o Vieira participou do pós-jogo na Sky Sports e falou bastante, falou mal, por exemplo, do Saka, falou que ele em jogos grandes não tem aparecido, ele estava esperando que o Saka fizesse algo de diferente contra o United e ele sumiu do jogo, isso é verdade, não só ele, né, como o Odegaard, enfim, isso a gente já falou bastante na live de ontem. E o Vieira também falou sobre a questão mental do Arsenal, e tem até um post da Trivela no Instagram, que foi em colaboração com a Fala Gunner, sobre essas declarações do Vieira, né, sobre a parte mental do Arsenal, o que está acontecendo, se vai aguentar até o fim. E o Arteta fala aí que ele não sabe nem se foi uma questão mental ou se foi mais física, porque eles jogam toda hora. De novo,
batendo no calendário. Mas também não tem o que fazer, né? Você disputa todas as competições, você vai ter que jogar no meio da semana e no fim de semana. Eu às vezes não entendo, porque no Brasil você tem motivos para reclamar de calendário e tal, mas na Inglaterra, ou se você quer estar nas principais competições, não tem muito o que fazer, né? Não tem para onde correr. E aí ele fala que cada um pode ter sua própria opinião e tudo mais, que tá tudo certo. E eu acho que é isso, ele também não tem que ficar rebatendo, até porque perdeu o jogo, né? Se ele tivesse ganhado e o cara tá reclamando, ele podia até dar uma, mas na situação, acho que tem que só ficar calado e ouvir mesmo essas críticas. O Wenger também não criticou, mas elogiou bastante o Carrick no jogo de ontem, falando que o United mereceu a vitória e, enfim, não ficou bem pro Arteta esse pós Arsenal e Manchester United, não. Vamos continuar. Especially technically in certain aspects of the game, than against a team that when you make those mistakes, they can punish you big time, and that was the difference. Matt Telegraph. There were a few boos at half-time, Mikel, given you are top of the league and top of the Champions League. Do you think That's part of the demands and the expectations that we want to win, and that's it. And individually, everybody can react in the manner that they need. Okay, we did last couple now. Essa pergunta foi boa também sobre as vaias, né? E ele fala que faz parte das expectativas do torcedor. Se a gente tá lutando lá em cima, porque o jornalista ele fala, pô, mesmo você estando no topo da tabela, a torcida tá vaiando. E eu acho que tem que vaiar, até porque, pra mim, essa foi a pior atuação do Arsenal sob o comando do Arteta com um elenco completo, né? Com o elenco que ele tem em mãos. E o pessoal da Arsenal Brasil até falou isso no Twitter, eu concordo. Acho que ontem não tinha desculpa, né? Porque, por exemplo, na temporada passada, o Arsenal sofreu muito com lesões. E nessa agora a gente teve lesões, mas assim, a gente tem um elenco ainda mais completo. Então, ontem o elenco estava todo completo. Até o Calafiori voltou e estava no banco, né? Então, assim, não tinha desculpa para uma atuação tão pífia como nós vimos ontem. Então, acho que a vaia do torcedor ela é justa. O torcedor paga ingresso, né? Paga o season ticket e ele tem total direito de protestar, como protestou na tarde e noite de ontem no Emirates Stadium. CBS. You spoke about expectations there, but how do you control them so that they don't become overwhelming for your players? And that seems to then translate to Doing what we have to do and doing what we're doing for 7 months. Exactly that. And the position that we are still today, even we have lost. I think it's the first time sitting here this season at home and we lost a game, no? So it's part of the journey to winning. And if not, nobody will lose football matches. It's how we react to that. And I am very convinced, because I know those players at dressing room and how much we want it, that we're going to react immediately. Isso aqui é importante. Eu espero que a gente realmente reaja, né, imediatamente depois dessa derrota e que isso não seja o início de um declínio que pode nos prejudicar no fim da temporada na questão dos títulos. Então o Arteta fala que tem que fazer o que tem que fazer e não deixar a peteca cair agora, né? Não deixar com que o mental que o Vieira falou tanto seja afetado. Isso é fundamental nessa sequência. Mikel, I know you've been asked about the boos at the stadium already, but when you're 4 points clear at the top of the table, how does it make you feel knowing you've done what you've done to get so far this season and that's the reaction? It doesn't matter, so we have to do more, so maybe that's not enough, and we have to do more. There is nothing else. We have to do our very best. When you do that, you can rest in peace. And today we really certainly tried to do our very best, but we weren't efficient enough against a team that is very well organized, and we got punished because our own mistakes as well. Okay. Okay, guys. Yeah, thank you. Nessa última pergunta foi muito parecida com a outra, né? Não entendi, porque o cara perguntou praticamente a mesma coisa e ele praticamente falou a mesma coisa, né? Tem que fazer o que tem que fazer e se não é o suficiente, paciência, vamos ter que fazer mais. E é isso, assim. Eu entendo, deixa eu até voltar aqui para a tela principal. Eu entendo que, por exemplo, a maioria ontem estava falando, pessoal, mas como é que vocês podem reclamar? O Arsenal é líder da Premier League, está na semifinal da Carabao Cup, está classificado na FA Cup, tá bem é líder na Champions League, vocês estão reclamando de barriga cheia, geração leite com pera, Edilson Capetinha, não sei o que, foi isso uma das coisas que eu ouvi, aliás, que eu li ontem, né, nas respostas. E eu entendo, acho que às vezes existe esse exagero, só que essa reação da torcida é de uma torcida que está há 20 anos sem conquistar uma Premier League, mais de 20 anos sem conquistar uma Premier League, né? Então, eu acho que é super justo essa reação, essa cobrança, né? Porque depois de todo esse
esse investimento que foi feito, desse elenco que deram nas mãos do Arteta, realmente não tem mais desculpas. Um treinador que está há 6 anos no comando da equipe tinha que ter mais ideias, tinha que ter um futebol mais vistoso. Não dá para fazer, a Premier League está muito difícil, todos os jogos estão assim, todos os times estão jogando mal. Tudo bem, a gente tem que aceitar, mas eu espero que lá na frente, a gente pode até jogar mal, mas eu espero que lá na frente esses títulos se confirmem. Porque se o Arsenal chega no fim da temporada, não ganha nada, jogando esse futebolzinho, vai ficar difícil para o Arteta continuar no comando da equipe. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse react, né, que eu fiz da entrevista coletiva do Arteta pós-jogo. Não falou muita coisa assim, tentou dar uma amenizada na situação e proteger o elenco, fez bem. Também não pode criar muita polêmica nessas horas. E é isso. Não sei se a gente vai ter pós-jogo do jogo de amanhã da Champions League, mas no final de semana a gente estará aqui com certeza. Eu vou tentar trazer mais vídeos também, né, como esse aqui, se vocês falarem aí nos comentários que vocês gostaram, beleza? Deixa o like aqui embaixo, comenta, compartilha com seus amigos. Pode me chamar de Edilson Capetinha aí que tá tudo certo. E se inscreva aí no canal e é isso, a gente se vê na próxima. Um grande abraço.